Você quer mais uma prova que no Brasil não existe justiça? Bom, aí está ela. Temos aí o caso do menino Henry Borel, né? O padrasto foi condenado a 40 anos de prisão e a mãe recebeu perdão judicial, tá? Pelo fato dela ser mulher. Estranho, né? Bem estranho isso, mas você vai entender aqui com a entrevista que a Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, fez com o pai do menino, o pai mesmo dele, né? O rapaz aqui, né, que é o vereador, como vocês bem sabem, ele foi condenado a 40 anos, mas vai cumprir 7, 8 anos em regime fechado e logo vai passar para o regime aberto, ou seja, tá livre. Em 7, 8 anos, cumpriu um terço, tá livre, né? Como vocês bem sabem, um terço não, né? Nem um terço, é um quinto, na verdade. E a moça aqui nunca vai ser punida. Ficou 1 ano e meio na prisão e agora tá completamente livre. E o argumento da juíza foi o melhor, né? Estamos numa sociedade patriarcal, ela foi julgada de uma forma diferente, lá. Cara, que país é esse? Mas enfim, eu quero que você veja a dor e analise comigo a dor do pai, a revolta do pai com essa sentença de ter liberado essa mulher, já que ela era a guardiã da criança e sabia aparentemente das agressões do atual namorado em relação à criança e nada fez. Mas o que você acha? Qual a sua opinião a respeito? Vamos ver aqui uma entrevista bem reveladora do pai do menino, tá? E você está no canal Em Busca de Significado, deixa o seu like e vamos aqui reagir e comentar ao vídeo Monique Medeiros livre. Narcisista ou psicopata, né? A mãe do menino. Narcisista ou psicopata. Caso Henry Borel, Ana Beatriz, do canal Pod People, né? Da Ana Beatriz Barbosa. Então, vamos reagir. Monique me chama mais atenção. Saber do que estava acontecendo e não tomar nenhuma atitude é uma das coisas mais perversas que eu já vi. Que é uma pessoa que não é esse docinho que está se mostrando como submissa, que estava ali vítima, né, de um homem que dominava, que tinha ciúmes. Não existe isso. Conheço Pois Monique. é. Fiquei 10 anos com ela, né? Exatamente. Tá, esse aí é o pai do menino que faleceu. Monique era altamente manipuladora, narcisista, né? Se você olhar as fotos, inclusive ela posta essas fotos hoje em dia. Até hoje. Que é com um olhar de psiquiatra, né? Um olhar psicológico, você vai olhar que ela sempre ela em primeira pessoa, né? E ali, hoje eu consigo falar sobre isso porque eu tô num processo judicial, eu tenho na nossa equipe psiquiatra, psicólogos, né? Pra traçar o perfil de quem é Jairo, quem é Monique. E a gente começou a ver, né? Essas psicopatias aí que a gente vai verificando no ser humano. E assim, a Monique é pior do que o Jairo, na minha opinião, né? Ela sabia, né, das agressões, ela altamente manipuladora, tá lá na troca de mensagem, ela fala pro Jairo, né, que ela iria, vou botar aqui, ferrar o Jairo se ele não pagasse as contas dela. Olha aí, é isso que eu não entendo. Se ela sabia que o cara tava agredindo o menino, por que ela não fez nada? Por que ela não fazia nada? Eu acho que eram 2 manipuladores que se casaram aí, né? Tanto o Jairo quanto essa Monique Medeiros. Um ficava extorquindo o outro, ameaçando o outro, só pode. Porque ela via que o menino tava apanhando do Jairinho, né, segundo ele, e não fazia nada, cara. E a própria perícia, a polícia meio que chegou nessa conclusão também. Não fazia nada. Isso é muita crueldade, você fazer isso com seu filho, sabe? E outra, tem uma foto dela na delegacia com um advogado, logo depois que o menino morreu, e ela tirando uma selfie, cara. Meu Deus, é o cúmulo da psicopatia, cara, ou do narcisismo, não sei. Né? As coisas que ela queria. Sim, ela sai de um salário ali de 4 mil reais pra 20 mil reais aí no TCM. O Tribunal de Contas do município do Rio. Foi o cargo que ele botou. Sem trabalhar. Sem precisar ir, né? Nunca pisou no Tribunal de Contas do município, né? Mas então, assim, em vez de ir trabalhar, ela tava na praia, ela tava no salão, ela tava na academia. O teu filho foi janeiro, começou em janeiro, assim, muito imediato. 1 mês e meio. Pois vamos morar naquele apartamento. E o Henry falece, 1 mês e meio. 1 mês e meio. Então, assim, impossível que essa mãe não fosse, de alguma maneira, cúmplice. Isso. Entendeu o que eu tô falando? Ana, porque você pode ter um cara muito perverso. Sim. Você pode ter um serial killer, mas ele leva um tempo. Sim. Estudando o ambiente, ganhando a confiança. E ali não. Ele entrou naquela casa, tipo assim, vambora. Não tem ninguém aqui nesse ambiente que vai me parar. De alguma maneira tem alguém que sabe e permite. Sim. Porque foi uma escalada muito rápida. Sim, se você olhar com as outras crianças, a avó, né, as avós que salvaram as outras crianças perceberam e tiraram, né, porque a avó tava lá, inclusive, Leniel, né, o meu filho me pediu um dia, falou assim, pai, dorme comigo lá, né, e aí eu falei assim, filho, como é que eu vou dormir com o Monique e Jairo no mesmo apartamento? No mesmo momento eu ligo pra dona Rosângela, a Rosângela, a avó materna. Mãe da falou, Rosângela, tá muito estranho isso.
Entendeu? Por favor, vai lá e fica com o Henri, vê o que tá acontecendo. E ela admite que tinha uma coisa estranha? Não admite. Não. Depois vai o Fernando, o pai da Monique estava acamado, mas mesmo assim ele fica uma semana lá, né? No apartamento. Eu peço pro seu Fernando, por favor, tá muito estranho. A Rosângela tava voltando a trabalhar, então assim, ela não poderia ir todo dia. Mas ele foi. Ele ficou. E ela estava ficando também. Inclusive no dia que eu pego meu filho, no último dia... Domingo. Não, no sábado, né? Que eu pego de manhã, no último fim de semana, quem me entrega o Henri é a Monique e a Rosângela. Ela estava dormindo aquela semana com o Henri. Entendi. Entendeu? Então assim, ali, a avó sabia das agressões e nada fez. A mãe sabia das agressões e nada fez. Você tava sacando coisas e tipo assim, tem alguma coisa errada, não. né? Pra mim essa quarta-feira ela é muito icônica, né? E revela muito, né? Ou seja, a avó também sabia, cara, e não falava nada. Esse cara, ele é manipulador, esse maluco, esse Jairo aí, né? Então ele botava um certo medo tanto na namorada quanto na mãe da namorada. Meu Deus do céu. E claro, a avó dela não foi condenada a nada, né? Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado. E eu vou te explicar tudo isso. Por favor. Aí, Monique chega e fala a mesma coisa. Leniel, queria te dar um feedback. Eu falo assim, Monique, como é que foi lá? Ah, o Henri falou que tá com muita saudade do papai e tal. Eu falei, sim, inclusive você já falou com ele que eu vou pegar no final de semana? Ela, sim. Ah, mas ele também falou que o tio machucou. Eu falei, pois é, Monique, isso eu queria falar com você. De novo, eu acabei de falar com o Henri e ele falou a mesma coisa pra mim e pra sua mãe. Ele falou assim, ela falou assim, nem tô sabendo, porque eu nem entrei na casa da minha mãe ainda. Mentira. A mãe que deve ter dado feedback. Claro. Ela ligou antes, né? Sim. E ali ela fala o seguinte, Leniel, eu quero que você trabalhe tranquilo, isso não tá acontecendo. A Tainá fica lá com o Henri o tempo todo. Mentiu. Isso é coisa da cabeça do Henri. Isso a psicóloga tá falando que é manifestação dele por causa desse novo cenário, esse novo tio, ciúme e tudo assim. mais. Você sabe que ele gosta de ficar em Bangu e gosta de ficar com você. Então, assim, ele não. E eu tô tendo esse problema e eu quero a sua ajuda por causa desse novo apartamento e tudo mais. Falei, Monique. Inverteu o jogo, né? Eu quero que você me ajude a adaptar o meu filho ao inferno. Vou levar isso pro resto da minha vida. E isso dói. Eu sei. Entendeu? De ter acreditado na mãe e não ter acreditado no meu filho. Entendeu? De não ter pego ele naquele momento que ele falou e sumido com ele desse país, porque era o único jeito, né? Provavelmente, Leniel, você seria processado por sequestro. Ana. Eu entendo. Assim, Eu só tô falando o seguinte. Ah, com certeza seria processado por sequestro. Seria uma péssima decisão se ele fizesse isso. Aí sim, ele ia perder a guarda do menino e o menino ia ser entregue a um monstro lá e iria falecer do mesmo jeito. Não seria uma decisão muito sábia. Ela manipulou você. Claro, aí valia qualquer coisa. Hoje, a gente olhando pra trás, você, meu filho, você jogava no mundo e desaparecia. Meu amigo. Mas você tem que entender o seguinte, ela foi muito perspicaz, né? A Monique se mostra muito mais manipuladora. Sim. Ela conseguiu inverter a situação toda, tá? E jogar pra você, me ajuda ao nosso filho se adaptar ao inferno. Essa é a Monique manipuladora. Quase te transformando em cúmplice. Sim. Me ajuda a convencê-lo. E é tão... A Polícia Civil vê isso, né? Esse mesmo dia, nessa quarta-feira. E aí, o que me remete? Ela tinha um álibi ali. Qual é o álibi? A psicóloga. Sim, né? claro. A psicóloga tava lá de testemunha, uma profissional e tudo mais, o Henri falou. Nesse mesmo dia, ela paga uma tatuagem, né? Que ela tinha com o meu nome aqui. Bota a tatuagem do Jairo, manda pro Jairo. E nesse mesmo dia é o dia que ela fala, eu vou te ferrar se você não pagar as minhas contas. Por que Meu Deus do céu, ela tinha uma tatuagem desse cara no corpo, o nome dele, apagou e botou a tatuagem do outro Jairo. Cara, essa mulher tem problemas. Eu já estranharia por aí, cara. Eu acho que nunca minha mulher colocaria o meu nome na pele dela, como tatuagem. Não porque ela não me ama, né? Mas porque não faz o menor sentido, nem pra ela, nem pra mim, isso daí. Nossa, isso é muito bizarro, galera. Na moral, estranho demais isso. ela ia ferrar ele? O que ela tinha de informação que poderia ferrar o Jairo? Com certeza. Era essa a informação. Em relação ao filho. Ao filho. Com certeza. Entendeu? O sadismo do Jairo, A informação que poderia ferrar o Jairo. Com certeza. Era essa a informação. Em relação ao filho. Ao filho. Com certeza. Entendeu? O sadismo do Jairo, O sadismo, ou seja, ela podia entregar o sadismo que ele tinha pra outras pessoas. Aí acabaria com a carreira de vereador dele. Se bem que político é cheio de gente sádica, viu? Na política e meio muitos psicopatas e narcisistas, viu? Ou lugarzinho pra ter gente narcisista e sádica, que é o meio político, viu? E o meio midiático também. No Jairo com criança, a Monique sabia. Sempre passou uma nuvem cinzenta na minha cabeça. Foi Monique? Foi o Jairo? Foi Monique e o Jairo? Só que o que acontece? E por isso que o caso do meu filho, a parte técnica, a perícia, ela foi super importante e é super importante, porque aqueles dois fizeram um pacto brutal, cruel, um pacto naquela madrugada de não falar. A gente não vai saber, né? Talvez a gente nunca ouça de Monique e Jairo, assim como foi Isabela Nardoni, o casal Nardoni, assim como foi Guilherme de Pádua. Ou seja, nunca, eles foram condenados, mas nunca assumiram. O Guilherme de Pádua, os Nardoni, nunca assumiram que mataram, né? E ela aí também, mesma coisa. Paula Tomás. Assim como vivemos recente o pai do menino Boldrini. Exatamente. Do assim, Bernardo. Assim como o Van Richthofen, né? Que não falou com os casal como é que foi a dinâmica. Monique e Jairo não vão falar o que aconteceu. Nunca. Por quê? Porque se Monique falar, ela incrimina ela e o Jairo. Com certeza. Os vizinhos relataram os gritos da criança. Sim. Escutaram gritos, né? Então, como é que dentro da casa, a Monique, mãe,
né? Não ouvir os gritos e o vizinho escuta. Você que entende da mente humana, né? Da mente estudou, lançou o livro, vocês, né? E tudo mais. Depois que vê essa materialidade muito bem fundamentado, né? E Monique e Jairo pra você. Perfil? Perfil. Olha, Jairo primeiro, né? Uhum. Me parece uma pessoa extremamente perversa. Perversa. Né? Que tem um prazer mórbido em subjugar pessoas muito frágeis. Uhum. E criança é a coisa mais frágil que tem. Por isso tão covarde, né? Uhum. Porque assim, não tem como reagir. Uhum. É torturar uma criança que não tem como ter reação. Sim. Então, me parece, e eu torno a dizer, O cara é isso sádico. devia acontecer muito. Sim. Muitas outras histórias, eu acho que tem pessoas Tem que não mais vão histórias. falar mais histórias. Então, assim, é um perfil perverso, né? Indiferente à fragilidade de uma criança Isso. e que, de alguma maneira, tem muito prazer com isso. Prazer. Sadismo. Sadismo. É um É sádico. sadismo, o cara é sádico, tá? O cara é sádico, o cara torturava pessoas que ele achava inferiores a ele, né? Imagina esse cara num cargo de poder. Um cara desse no cargo de poder. E tem vários como ele aí que estão em cargos de poder. Esse país tá ferrado. Exatamente. A Monique, por mais que eu ache que Jairinho é uma mente doente, perversa, não doente de doente, perversa, Não é, pra você é inimputável? de jeito nenhum. jeito nenhum. Não, porque isso é uma constituição de uma pessoa. Inimputável é quando você comete o crime sem entender que tá cometendo um crime, sem perceber, sem saber que aquilo é um crime, né? Ou não tem consciência que aquilo é um crime. No caso do Jairinho e ela, não. Eles sabiam que eram, sabiam o que estavam fazendo e queriam fazer. Então não eram inimputáveis, não. Fria, sem empatia, como se fosse um torturador, Sim. que tem prazer em torturar a sua vítima. Consciente. Subjugar, Consciente consciente, que tá fazendo. totalmente consciente. E Monique me chama mais atenção. Porque, assim, justificar o injustificável pro Jairinho, a gente fala assim, não era pai. Dele não se exigia uma postura de pai. E já é imperdoável. Mas ela, saber do que estava acontecendo e não tomar nenhuma atitude, é uma das coisas mais perversas que eu já vi. Eu acho muito difícil que essa escalada de violência tenha ocorrido sem cumplicidade da mãe. Muito difícil. Se foi por interesse, se foi por vaidade, se foi por medo. Não acredito que Também tenha sido acredito que medo, não. tá? Pra mim, é uma narcisista forte, mas ali na fronteira com uma perversidade muito Sim. grande. Porque, assim, pra chegar aos seus objetivos é capaz De fazer de qualquer tudo. coisa. Inclusive de dar seu filho, né, para o algoz dele. Foi um caso que transtornou a todos nós. Pois Sua dor é. é incalculável, não dá pra calcular. Tipo assim, quanto vale um filho? Incalculável. E a gente via, ao mesmo tempo que eu falo da personalidade dos agressores, dos réus, no seu filho a gente viu o oposto. Assim, aquela coisa amável, feliz, doce, afetiva, que não devia entender por que ele estava merecendo aquilo. De jeito nenhum, né? Então, eu acho que ela tem uma capacidade de manipular absurda. Não estou dizendo aqui que eu acho que ela ali era uma coisa, duas cobras, Pois é. de igual para igual. Duas Mas cobras. ela tinha obrigação de defender seu filho. Sim. Inquestionável. Tem uma frase que eu ouvi, pra mim, icônica, Exato. né? O peso é maior sobre ela porque ela tinha a obrigação de defender o próprio filho, né? Constitucionalmente, os pais são os guardiões dos filhos. Então, eles têm a obrigação objetiva de proteger a criança. Ela sabia o que estava acontecendo e não protegeu, não. Então, cara, eu acho que ela é bem mais culpada que ele, sim. O peso da culpa recai mais sobre ela. E por isso que a revolta da população aumenta mais ainda, porque ela recebeu perdão judicial. Simplesmente com o argumento de misoginia, de que a sociedade está muito patriarcal, julgaram ela diferente. Cara, que loucura, cara. Olha a inversão de valores que a própria justiça faz aqui no Brasil. Cara, isso é muito bizarro, esse país. Outro dia, de que tome cuidado quando você olha pro abismo, que o abismo olha pra Olha você, pra de, volta, você de volta. entendeu? Então você ouvir Monique e ouvir Jairo querendo tentar achar de Justificativas, justificativa, o abismo vai te olhar de volta. com certeza. Com certeza. E eu diria uma coisa, quem poupa a ovelha é cúmplice do lobo. Sim, Ali tinha uma ovelha, sim, né? Henri era uma ovelha. sim. E foi dilacerada por dois lobos. Sim. Pra mim, dois lobos. E não tô falando por ser seu filho. A mesma coisa na época de Isabela, a mesma coisa de Bernardo Boldrini. Não é possível que a gente se omita diante disso. Não é Pois possível. é. Não é mais possível. Porque o que tá em jogo é uma cidadania. Ou a gente vai abrir espaço pra consciência, pra tomada de consciência, ou nós não vamos evoluir como espécie Sim. no mundo. Ah. Então, é assim, quem tá vai ter que definir. Qual Você lado tá que a gente desse fica? lado ou desse. Não tem como. Pois é, rapaz, é complicadíssimo essa situação. Esse caso causou revolta na época que aconteceu e agora causou revolta de novo porque a mãe foi perdoada judicialmente. Mas e aí?
Você concorda com esse perdão judicial? Concorda com os argumentos aqui da Ana Beatriz Barbosa? Qual a sua opinião? Vamos continuar esse debate aqui nos comentários aqui embaixo, tá? Deixa o seu like, ó. Tem outros 2 vídeos aqui interessantes pra gente continuar debatendo e comentando. Clica aqui logo depois de você deixar seu like, beleza? A gente se vê lá. Valeu!